Bom dia a todos, eu me chamo Alex, sou presidente do Centro Acadêmico Carvalho Santos e eu estou aqui hoje representando o CACS. Nessa manhã, damos continuidade às atividades complementares das disciplinas de estágio de prática forense civil I1 e 2 do período de ensino remoto e nessa ocasião temos prazer em contar com a presença da doutora Paula Pessoa Pereira, que gentilmente aceitou o nosso convite para conversar com os nossos acadêmicos a respeito do processo nos tribunais superiores. Gostaria de avisar que esse encontro está sendo transmitido ao vivo pelo canal do YouTube Direito EPG e que também está sendo gravado para que seja assim disponibilizado nessa mesma plataforma. Dou também as boas-vindas ao grande mestre professor René Hellmann, que mediará essa conversa, assim como todos os outros mestres aqui presentes. Passo então a palavra ao professor René para que faça as suas considerações. Bom dia a todos e a todas. Obrigado, Alex, pelo grande mestre, talvez em peso, quem sabe, físico. Agradeço a gentileza do CACS de colaborar conosco aqui nesse projeto, que é um projeto do Departamento de Processo, dos professores e professoras da disciplina de Prática Real e Simulada Cível. Estamos aqui nesse dia honrosamente recebendo, ainda que virtualmente na nossa casa, a professora Paula Pessoa Pereira, que muito nos honra com a sua presença, notadamente nesse dia 12 de março, né, em que a gente encerra aí a semana em que se comemorou e se comemora o Dia da Mulher, e nós falávamos exatamente disso. O nosso departamento é um departamento que contraria a lógica do mundo, porque é um departamento em que as mulheres são maioria, e isso é muito bom. E encerramos essa semana com essa palestra de uma grande mulher, pesquisadora, professora, que vem falar para nós sobre um tema que é da sua grande expertise. E eu quero também registrar que essa palestra de hoje é uma realização do grupo de pesquisa Observatório Processual do STJ, que nós temos aqui, que conta com a participação de vários dos professores do nosso departamento. E eu vou ler aqui rapidinho o currículo da professora Paula, um resumo do currículo dela, e já passo a palavra para a gente não perder tempo, porque a gente veio aqui hoje para aprender com ela. Pois bem, a professora Paula Pessoa Pereira é doutora e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, pesquisadora visitante do Institute for Comparative Public Law and International Law, em Heidelberg, na Alemanha. É professora na pós-graduação do IDP e do Mackenzie de Brasília, pesquisadora do Núcleo de Direito Processual Comparado do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná, assessora de ministro do Supremo Tribunal Federal e faz parte do Instituto Brasileiro de Direito Processual, onde participa também de um projeto muito bacana chamado Mulheres no Processo, que visa justamente divulgar e fortalecer as pesquisas das mulheres processualistas. Paula, seja muito bem-vinda à nossa casa, espero que você se sinta à vontade. E tenho certeza que vão surgir muitas perguntas aí ao final. Os alunos podem fazer essas perguntas pelo chat do YouTube, e aí eles fazendo lá, depois da sua fala eu transmito aqui para você. Agradeço também a presença dos professores e professoras do departamento, professor Flávio, professora Adriana, Maria Cristina, Luana e Paola, que nos honram aqui com a presença na sala do Google Meet. E passo a palavra para você sem mais delongas. Muito obrigado pela sua presença. Bem, bom dia a todas e todas aqui que estão com a gente nesse dia de hoje, aos alunos e alunas aqui presentes. Antes de mais nada, primeiro quero agradecer imensamente o convite que foi feito pelo professor René, ter essa conversa com vocês, que eu acho que vai ser uma manhã de uma conversa bem interessante. A René tinha feito esse convite no ano passado e por percalços da atividade prática jurisdicional não foi possível, mas que bom que deu certo agora em março.
Espero muito em breve que a gente possa também ter uma próxima conversa pessoalmente, que a gente possa ter essa interação e eu possa conhecer vocês, os alunos. Então, agradeço muito o convite feito aqui pelo professor René Hellmann. Só uma observação, pense que o curso aqui, o Departamento de Direito Processual Civil da Universidade Estadual de Ponta Grossa, ele nem contraria a lógica, ele antecipa para a realização de um projeto futuro de ter uma igualdade aqui no departamento, mas contraria a lógica mesmo que a gente ainda tem de ver muito presença que a gente adora, que é a presença masculina no âmbito do direito processual civil, mas que eu acho que a gente tem que justamente pulverizar e pluralizar esse espaço para todas as vozes no âmbito do direito processual, como no âmbito do direito de uma forma geral. Por isso eu digo que eu fiquei extremamente feliz em ver aqui, em conhecer o Departamento de Direito Processual Civil aqui da Universidade Estadual de Ponta Grossa, das professoras Paola, a professora Luana, a professora Maria Cristina, a Adriana e o professor Flávio. Fiquei extremamente feliz em conhecer o quadro daqui de docentes e sei que vocês estão em excelentes mãos. Então, de modo que também vai ser uma tarefa muito difícil aqui para mim, para poder falar sobre o processo, porque vocês já têm todo um background assim, formado com relação ao direito processual civil. E aqui também agradeço ao Centro Acadêmico Carvalho Santos, que está aqui junto com a gente e fez possível, né, se realizar e viabilizar esse evento, principalmente aí com os alunos nos acompanhando no canal do Centro Acadêmico. Eu acho que o Centro Acadêmico é uma coisa muito importante na atividade universitária. Eu gosto muito dessa ideia do Centro Acadêmico e como os alunos podem participar ativamente na conformação do seu próprio curso e, enfim, em outras discussões. De modo que tenho só a agradecer ao convite, a companhia aqui de todas as professoras e professores, e o professor Flávio, aqui presente aos alunos. Para iniciar aqui essa conversa, e aí como tema de processo nos tribunais superiores, eu escolhi um ponto bem específico para a gente iniciar a nossa conversa, para que depois a gente abra e daí todos os outros pontos, claro, a gente pode conversar e debater. E daí eu escolhi um tema bem específico, até porque eu falei, não, tem que ter um tema bem interessante para poder passar. Aí os alunos e alunas, que é realmente um assunto muito pouco debatido no âmbito da conformação do desenho institucional, ou seja, do processo nos tribunais superiores. Mas depois da apresentação a gente discute sobre ele e, obviamente, sobre todas as outras nuances que como é que se diz, circundam a ideia de processos nos tribunais superiores, que são muitas, e daí todas as dúvidas e curiosidades a gente pode debater. E o tema que eu escolhi aqui especificamente para tratar para vocês é um tema de processo nos tribunais superiores, principalmente que envolve também que tem uma ligação e conversa muito com o processo constitucional, até muito por conta da minha prática profissional, há quase 5 anos que trabalho aqui, tenho a oportunidade de trabalhar e acompanhar aqui os trabalhos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e daí um assunto que sempre me chamava atenção, que me incomodava dentro do processo por que as nossas cortes decidem por uma regra, e aqui nossas cortes supremas, e vejam, só uma premissa, que tudo que eu falar para o Supremo Tribunal Federal serve para o STJ. É só para a gente poder delimitar aqui os argumentos e iniciar a nossa conversa. Qual que é a ideia? A ideia de colocar aqui, de colocar em discussão uma pergunta e que sempre me incomodou, por que a gente decide por uma maioria a regra de julgamento, o protocolo de votação nos julgamentos colegiados nas Cortes Supremas, por que a gente decide por uma maioria simples, por uma maioria absoluta, por uma maioria qualificada? Será que existem razões normativas que justificam esse tratamento diferenciado, ou seja, a escolha por esse determinado desenho de protocolo de votação, maioria simples, qualificada, ou mesmo uma unanimidade? A gente não tem no nosso sistema, mas a gente poderia pensar. Se existem essas razões normativas que justificariam um tratamento diferenciado, e mais, se o contexto decisório e as propriedades que conformam cada contexto decisório são relevantes para justificar a escolha de um determinado protocolo de votação em detrimento de outro. E essas perguntas eu acho que são relevantes
porque a regra de julgamento por maioria, e a gente tem principalmente por maioria relativa, para as decisões colegiadas, de um modo geral, ela é vista para a gente como uma resposta procedimental óbvia. Tanto é que quando a gente pergunta, nossa, por que os tribunais decidem por maioria? Você pode até perguntar assim, nossa, pergunta-se meio sem noção, né? Obviamente, está associado assim, ao nosso imaginário constitucional a ideia de que em decisões, em espaços colegiados, a tomada de decisão deve se dar por uma regra de maioria. E isso está muito associado ao nosso domínio, digamos, ao nosso imaginário constituído pelo majoritarismo por razões de democracia. Porque a gente sempre pensou que em contextos colegiados a maioria prevalece para uma tomada de decisão. Onde houver controvérsias, a gente vai resolver essas discordâncias, esses dissensos, por uma regra de votação majoritária. Isso está associado ao nosso imaginário. Mas o que a gente tem que pensar é, será que essa associação que a gente tem no nosso imaginário, muito atrelada à questão do espaço democrático, vale também para os tribunais? E eu acho que essa é uma pergunta válida que a gente não faz. Essa pergunta me interessou muito e trabalhei um ponto disso até no meu próprio doutorado. E sempre me incomodou, e eu pensei nisso por conta da prática. Por quê? Porque eu sempre vi algumas decisões tomadas, principalmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que a gente tem aquelas decisões tomadas por 6-5, ou seja, por uma maioria até absoluta, mas tanto a maioria absoluta ou a maioria relativa dá aqueles resultados que a gente pode colocar de maiorias estreitas. O que significa isso? Diferença de um voto. Aí dava aquela sensação, nossa, e eu acho que vocês também têm isso, que é aquela sensação que parece que ficou um pouco na dúvida, ou que foi um pouco arbitrário, ou que se fosse mais um pouquinho poderia mudar aquele resultado. E daí, eu acho que essa sensação comum que a gente, esse senso comum que gera na gente, eu acho que isso é ruim quando a gente fala de âmbitos de cortes supremas. Por quê? Porque o nosso propósito, a nossa visão, quando a gente olha para as cortes supremas, STF, STJ, que são cortes, e aí a gente já tem todo um desenvolvimento teórico, são cortes voltados para a formação de precedentes judiciais, formações de precedentes judiciais, cujo propósito é trazer uma estabilidade decisória, uma continuidade jurídica com relação à produção do direito por meio dos tribunais, e aqui, claro, numa ideia de reconstrução. Então, esse tipo de tomada de decisão por uma maioria estreita, gera um certo inconveniente. E daí a ideia é a gente perguntar por que a gente escolhe isso, ou se a gente tem desenhos institucionais melhores, ou seja, que oferecem uma melhor resposta para esse tipo de situação. E é isso que eu quero colocar para vocês, para gerar diversas dúvidas mesmo, e trazer um assunto um tanto quanto diferente do que a gente está acostumado a discutir. Para tratar disso, então, desse protocolo, quando eu falo que regra de julgamento, eu associo protocolo de votação ou quórum, também que é muito mais comum a gente falar, o quórum de julgamento. Para tratar disso aqui, eu vou trazer 3 argumentos principais, que é um argumento meio conceitual, um argumento normativo e um argumento histórico, para a gente poder debater isso com um background teórico melhor e a gente poder discutir realmente. A questão conceitual que eu trago aqui é, quando a gente fala de regra de julgamento, por que se escolhe uma determinada regra de julgamento, um quórum, ele não é escolhido à toa. Todo desenho institucional existem motivos pelos quais a gente escolhe e pensa na melhor conformação processual, né? As técnicas processuais, elas são vistas a partir dos seus propósitos, o que se quer alcançar com aquela regra. Só que a gente não pensa isso muito a termo de quórum. Só que o quórum de julgamento, para a gente poder falar de quórum, a gente tem que entender o que significa esse quórum e as modalidades que a gente tem, que basicamente a gente tem a maioria relativa, a maioria absoluta, a maioria qualificada ou unanimidade, a gente poderia decidir. Só que a escolha por cada uma dessa regra de julgamento, ela sempre está atrelada ao contexto decisório. O que significa isso? Significa que quando a gente pensa, por exemplo, no Tribunal de Justiça de segundo grau, que é o órgão colegiado, a gente vai pensar quais são as características desse contexto decisório e vai pensar qual vai ser a regra de julgamento adequada para ele. Quando a gente pensa as Cortes Supremas, a gente tem que pensar quais são as características desse contexto decisório. E daí, quando a gente coloca características, quais são os dados que a gente tem que ter em mente? Primeiro dado que a gente tem que levar em consideração, né? Tamanho do órgão decisor, ou seja, quantas pessoas compõem aquele órgão decisor. A questão que a gente tem que ter em conta dos propósitos institucionais
daquele órgão decisor, ou seja, o Tribunal de Justiça de segundo grau. Qual que é a ideia? Resolver o caso concreto, mas resolver, claro, a partir de todo o revolvimento da pretensão recursal, você vai resolver todas as questões de fato e de direito e vai rejulgar aquilo, porque você está preocupado com o propósito institucional, fazer justiça ainda do caso concreto. Quando a gente pensa nas Cortes Supremas, não é esse o propósito. Não é o propósito de acertar, de controlar o erro ou acerto de decisão, mas sim de formar precedentes, por exemplo. Esse é o propósito institucional. Além do propósito institucional, a gente tem que pensar se o contexto decisório tem alguma regra de preferência. Ou seja, o que significa isso? Significa que determinados contextos decisórios, ele não tem uma regra de preferência para manter o status quo. Ele, na verdade, ele vai tomar aquela decisão, mas ele não está atrelado a um passado. Ele não se preocupa com o passado, em manter um passado em situações de dúvida. Por exemplo, o tribunal em segundo grau. Quando a gente fala dos órgãos colegiados de segundo grau, os tribunais de justiça. Mas, em outros contextos decisórios, a regra de preferência ela é inerente à conformação, ao desenho daquele contexto. E aqui, para poder fazer uma analogia, eu vou colocar para vocês, por exemplo, Tribunal do Júri. Quando a gente vai falar em Tribunal do Júri, que é onde, inclusive, tanto o Tribunal do Júri quanto quando a gente fala de assembleias legislativas, são os locos específicos em que houve muito debate sobre esse assunto. E a gente não trouxe para o Poder Judiciário, mas isso sempre teve no âmbito das Assembleias Legislativas e, por exemplo, no âmbito do Tribunal do Júri, que a ideia é, no Tribunal do Júri, quando tem o processo decisório, existe uma regra de preferência, qual seja, existe uma presunção de inocência. O que significa isso? A presunção de inocência é uma regra de preferência. Significa, se houver dúvida entre o colegiado, permanece aquele status quo, ou seja, a inocência. A regra de presunção, quando a gente fala em presunção, significa regra de preferência para um contexto decisório. Situação de dúvida, a gente deixa como está. A gente tem que superar esse juízo de dúvida. Por isso, quando a gente tem, geralmente, os contextos decisórios que têm regra de preferência, eles pensam em quórums mais elevados. Por quê? Para dizer assim, olha, eu tenho que suprir esse juízo de dúvida objetivo. No nosso direito brasileiro, isso até não é bem observado no Tribunal do Júri, que decide por maioria. Mas se a gente olhar no direito comparado, por exemplo, no Tribunal do Júri, de regra, eles adotam ou regra de unanimidade, porque a ideia é, se um tem dúvida, presume-se inocente. Tem uma regra de preferência. Mas vejam que um outro local que a gente pode pensar isso é quando a gente fala de controle de constitucionalidade. Por exemplo, existe uma regra de preferência no contexto decisório. Qual é? Presunção de constitucionalidade das leis, por exemplo. Significa que, na dúvida, presume-se que as leis são constitucionais. E o tribunal tem que superar esse juízo de dúvida. Só que a gente não leva tão a sério quando a gente vai pensar isso em quórum. Aqui eu trouxe para a gente trazer um exemplo que significa essa regra de preferência nos contextos decisórios. Um outro ponto que a gente tem que pensar, quando a gente pensa em regra de julgamento, é a questão de que o quórum, ele sempre vai, quando a gente pensa em quórum, a gente pensa na proteção da liberdade e igualdade dos decisores que estão tomando aquela decisão, ou seja, quem compõe aquele órgão colegiado. Então, veja, tamanho do órgão decisor, os propósitos institucionais, se existe regra de preferência ou não, a questão de que tem que proteger a liberdade e a igualdade dos decisores, e mais, custo decisório. O que significa isso? Significa que quando você escolhe uma regra de julgamento, você também tem que escolher confrontando isso com o seu custo decisório. Porque quando você escolhe uma regra de julgamento, por exemplo, de maioria, o que significa isso, maioria relativa? Significa que você quer uma tomada de decisão rápida. Você quer uma tomada de decisão rápida que não envolva muitos custos, ou seja, que não demande tanto tempo e que não demande um procedimento difícil, porque você quer, no futuro, poder mudar rápido. E um exemplo aqui, claro, que a gente pode colocar, legislativo. O processo legislativo, que a gente fala aqui da legislação ordinária, não no sentido baiano, mas no sentido legislativo ordinário, no sentido de que a gente tem as leis que regulam as políticas públicas de uma forma geral. Esse processo legislativo, ele é tomado por qual custo decisório? Ele não quer ter custo decisório. Em que sentido? Você muda a cada 4 anos a composição do Congresso e você quer mudar aquelas políticas públicas. Você quer ter facilidade em mudar. Você não quer ter um esforço de tempo
também para aquela tomada de decisão e você quer um procedimento fácil de mudança. Diferente, por exemplo, quando a gente pensa em emenda constitucional. Quando a gente pensa em emenda constitucional, qual foi a escolha do Constituinte? Elevou o quórum. Elevou um quórum. E por que ele elevou esse quórum? Ou seja, ele mudou e botou uma regra que exige uma tomada de decisão mais qualificada, ou seja, mais difícil. Ele pensou ali no propósito que seria que tem o contexto das emendas constitucionais, a gente vai falar disso rapidamente. E ele falou assim, ó, tem um custo, só que eu vou, na verdade, encampar esse custo decisório, porque vai levar tempo, porque eu preciso de decisão mais estável quando eu falo de emenda constitucional, por exemplo. Eu quero uma decisão mais estável por parte do Congresso, quando ele vai pensar em alterar a Constituição. E eu não quero que ele altere isso rapidamente, ou seja, ele tem que pensar muito bem, ter uma qualidade na deliberação e na tomada de decisão e não pode ficar, ou seja, mudar a qualquer momento, porque eu preciso de uma estabilidade, uma continuidade na ordem constitucional, que é diferente do espaço da legislação ordinária. Então, essa é a primeira premissa que eu acho que a gente tem que colocar em consideração das características do órgão decisório e da regra de julgamento para a gente escolher uma ou outra. O segundo ponto que eu trago aqui é um argumento normativo. E esse argumento normativo eu vou trazer muito do âmbito constitucional, que aí daí a gente pode falar do Supremo Tribunal Federal. Mas, como eu falei, tudo que a gente fala aqui, a gente traz para o âmbito também do STJ, ou seja, dos tribunais superiores de uma forma geral. O argumento normativo, ele passa por uma premissa que é interessante. Por exemplo, se lembra que eu falei lá no início que a gente tem associado muito no nosso imaginário a ideia do majoritarismo como uma regra de julgamento para as tomadas de decisões coletivas. E muito disso está no nosso imaginário, por quê? Porque em termos quantitativos, no nosso sistema, se a gente for fazer um estudo descritivo, analítico ali, por exemplo, da nossa própria Constituição, a gente vai ver que na maioria dos contextos decisórios, ela escolhe uma regra, um quórum de maioria relativa para a tomada de decisão. Então, isso está associado em termos quantitativos. Isso faz a nossa formação, isso produziu, né, ainda que inconsciente, associou esse majoritarismo ao ideal democrático e de tomadas de decisões coletivas, em termos quantitativos. E isso é verdade. Se vocês tiverem essa curiosidade, depois olhem a Constituição. Deixa eu botar aqui todos os espaços, né, os contextos decisórios e ver qual foi o quórum que a Constituição escolheu. Em termos de quantidade, ela escolheu a regra da maioria. Mas, embora a gente tenha esse argumento quantitativo, agora a gente tem que pensar em termos de qualidade, ou seja, um argumento qualitativo, se a gente vê os espaços em que a Constituição escolheu uma regra de julgamento, ou seja, um quórum de maioria, ou seja, qualificada, esses espaços são esses espaços decisórios, esses contextos decisórios, são aqueles em que a Constituição tem uma preocupação na produção de decisões melhores. E o que significa isso de decisões melhores? É quando a Constituição geralmente escolheu, em termos qualitativos, a regra de maioria qualificada para os contextos em que ela quer uma decisão que tenha uma melhor deliberação, que ela tenha uma regra de preferência pela manutenção do status quo. Em que sentido? De que não é para ter uma alteração a todo momento, porque você preza pela continuidade e pela estabilidade. Ela escolheu isso também naqueles contextos em que a tomada de decisão ela tem efeitos para fora daquele contexto decisório, ou seja, ela vai vincular ou um outro poder, ou vai ter reflexos para toda a sociedade. Esse é um ponto que a gente tem que considerar. E a questão da importância da matéria, ou seja, a importância da matéria que tá envolvido ali naquele contexto decisório, que precisa de um comprometimento digamos, um comprometimento político maior, ou seja, com várias pessoas. Vejam, então, e aqui como exemplo, a tomada de decisão para a emenda constitucional, por exemplo, quando a gente fala de processo de impeachment, aqui no nosso direito constitucional, quando a gente fala da própria recepção dos tratados de direitos humanos como norma constitucional, nesses espaços decisórios, o que a gente tem é a escolha por uma regra de maioria qualificada,
justificando, o que leva a gente a justificar que a nossa Constituição, ela tem um compromisso, na verdade, em termos de qualitativo, com a ideia do super, que daí, isso aqui na doutrina que eu falei lá da ciência política, a gente coloca, né? Supermajoritarismo. O que significa isso? Olha, para aqueles contextos em que eu preciso de uma decisão melhor, que envolva uma deliberação maior, que preze pela estabilidade, que preze pela continuidade, que não pode ser alterada por motivos frívolos, ou seja, por qualquer variável, eu preciso de uma regra de julgamento que eleve o quórum, ou seja, uma regra de julgamento de maioria qualificada. E a gente não tem aqui no nosso sistema uma regra de unanimidade. E isso é interessante, por quê? Porque isso diz muito para a gente quando a gente vai tratar dos tribunais. Porque se houve toda essa preocupação, e a gente tem que perceber que houve na escolha desse desenho institucional, por que a gente não fala isso para os tribunais? E daí a gente tem que trazer todo esse trabalho que já foi desenvolvido em outros campos para o contexto dos tribunais e pensar, tá, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. Qual é o objeto de trabalho do Supremo Tribunal Federal? A Constituição Federal. O que ele faz ao produzir, ou seja uma corte de precedentes, é uma corte que densifica, ou seja, atribui sentido às normas constitucionais quando exerce o seu trabalho de interpretação e aplicação do direito constitucional, mesmo naquela atividade de controle de constitucionalidade, né, para ver a compatibilidade dos atos normativos. É isso dos atos normativos do poder público, estadual, municipal, federal. Vejam que o trabalho do Supremo Tribunal Federal é um trabalho que a gente pode colocar aqui, mas de uma forma bem, digamos assim, sem adentrar em todo o detalhe conceitual, é como se fosse a ideia de Assembleia Constituinte Permanente. Por quê? Porque o Supremo Tribunal, ao ser uma corte de precedentes, ele produz o direito, a partir de uma atividade interpretativa, obviamente, ele produz a norma jurídica, e ao produzir essa norma jurídica, a gente tem que pensar em qual quórum de julgamento a gente quer para o tribunal. Até porque a gente tem que pensar nesse propósito institucional do tribunal, ou seja, dos tribunais superiores, e aqui especificamente do Supremo Tribunal Federal, com uma corte de precedentes. A gente tem que pensar que o objeto de trabalho dele, que é o próprio direito constitucional, e aí a gente tem que associar que a ideia, que a visão que a gente tem que corte de precedentes é uma corte que tem que produzir, ao produzir normas jurídicas por meio dos precedentes judiciais, são cortes que têm que prezar por digamos assim, um desempenho institucional muito maior. Por quê? Porque a gente quer, já que aquelas normas vão vincular toda a sociedade, porque você é uma atividade de orientação prospectiva do direito, toda a sociedade tem que se basear naquelas decisões também ao lado da nossa produção, digamos, legislativa. Veja que ao assim fazer, a gente tem que pensar que é um problema o processo decisório desses tribunais superiores. E dentre o problema do processo decisório, essa questão da regra de julgamento, porque a gente quer produção de decisões que passem para a gente uma voz institucional, que passem para a gente, que tire da sensação da sociedade, porque é com isso que se trabalha, a sensação de que houve dúvidas naquela tomada de decisão, que houve arbitrariedade ou mais, que não cumpriu com a superação do juízo, digamos assim, da regra de preferência que eles têm, por exemplo, presunção de constitucionalidade. E daí a gente pode falar isso também, que uma regra de preferência para essas cortes de tribunais superiores é o precedente. Porque o precedente jurisdicional é o ponto de partida para a tomada da decisão futura. E você tem que considerar esse precedente como uma regra de preferência, porque na dúvida você mantém a produção, digamos, aquela norma jurídica até então que regulamentava todas as relações jurídicas. E isso a gente tem que levar em consideração quando a gente vai pensar sobre o quórum. Aí, desse argumento normativo, a gente pode dizer assim, tá, então existem razões a favor e razões contra a escolha de determinado desenho institucional. Por exemplo, numa regra de maioria, quais são as razões a favor? A gente quer garantir a liberdade e a igualdade dos decisores e a gente quer uma tomada de decisão fácil e rápida que não se comprometa com o seu passado. Isso é quando a gente escolhe uma regra de maioria. Eu não tenho regra de preferência, eu vou garantir a liberdade e a igualdade dos decisores. Uma regra de maioria relativa. Se a gente quer... quais são as razões, então, normativas a favor de uma regra de maioria qualificada? A gente tem todos esses valores, que é a liberdade e a igualdade dos decisores, mas a gente tem mais. O que tem a favor dessa regra de maioria qualificada? Ela promove, né, uma melhor deliberação,
ela promove o encontro desse compromisso institucional na produção de uma voz institucional da corte. Ela promove, por exemplo, um diálogo interinstitucional com os outros poderes, já que tem esse diálogo, ao você criar precedentes, você está produzindo ali o direito também, né? Compartilhando com o legislativo. Então, você promove esse diálogo interinstitucional, porque, vejam só, quando a gente tem uma decisão que é tomada ou por unanimidade ou por uma maioria qualificada, a gente fala assim, poxa, realmente não teve dúvida. Mas quando tem uma maioria com diferença de um voto, que é aquilo que eu falei lá das maiorias estreitas, de regra, a gente já tem uma reação imediata, quase que um backlash, seja de outros atores institucionais, seja da própria sociedade. Fala assim, não, porque se mudar um ministro, vai mudar a decisão. Se mudar a composição no outro dia, pode mudar a decisão. E isso é ruim, quando a gente pensa que as cortes, ou seja, os tribunais superiores, eles trabalham muito com relação à construção da sua legitimidade, com aquilo que a gente pode dizer que é um capital imaterial. Ou seja, a sua reputação é extremamente necessária para a aceitabilidade das suas decisões pela sociedade, porque são decisões que não vinculam só o caso concreto. Por isso que eu disse, tudo que a gente fala aqui para essa discussão vale para o STJ, para o STF, mas não vale, por exemplo, para o Tribunal de Segundo Grau. Porque ele não tem esse propósito institucional, ele tem outro propósito institucional. A gente tem que debater a partir daquilo. Inclusive, daria aí excelentes trabalhos de pesquisa, para fazer até pesquisa empírica e debater isso. Então, quais são as razões a favor de uma regra de maioria qualificada? Né? Ter uma simetria procedimental com a própria ideia de como a Constituição escolhe, aloca as suas regras de julgamento, porque a Constituição diz, olha, legislativo, para você alterar a Constituição, você precisa de um processo difícil, que é o processo de emenda, que exige um procedimento qualificado, um quórum qualificado. Por quê? Porque eu quero mais gente concordando, eu quero uma deliberação melhor. Mas significa que no Poder Judiciário a gente não está preocupado com isso. Será que essa simetria é um ponto importante para a gente pensar? E por que é importante? Porque pensem, é por isso que é interessante, a gente tem que pensar de uma forma ampla, né? Nada é à toa, né? Não é uma lei natural que as instituições foram conformadas, é tudo pensado. Vejam que quando se pensa num desenho, por exemplo, da Constituição, a gente pensa num processo de emenda para o Legislativo, para alterar a Constituição, existem os chamados riscos de substituição. O que significa isso? Significa que os atores políticos, econômicos, sociais, todo mundo vai pensar assim, olha, é difícil eu conseguir uma alteração aqui na Constituição por meio do processo político. Mas eu vejo que no processo jurisdicional, talvez seja mais fácil. Por quê? Porque a tomada de decisão é uma tomada de decisão por maioria. Ali eu preciso de 5, no nosso caso, 6 votos. Mais que isso, existe um risco de captura do sistema. Em que sentido? Por exemplo, quando a gente tem um processo de nomeação judicial, se eu tenho um precedente firmado no âmbito do Supremo Tribunal Federal sobre determinada questão. E isso aqui não está muito longe da nossa realidade. A gente vem acompanhando isso. Inúmeros exemplos que a gente tem de 5 anos para cá, que você vê que decisões com diferença de um voto, aí você tem, não, vou indicar um ministro tal para poder mudar, porque eu acho que se eu mudar eu consigo mudar o precedente. Então, existem esses riscos de substituição, de tirar o locus de tomada de decisão, por exemplo, de um lugar mais difícil, que tem um procedimento mais difícil, por um procedimento que pode ter uma captura, não que tenha, mas que pode ter. E quando a gente pensa em desenho institucional, que significa em processo, quando a gente vai pensar em técnicas processuais, a gente quer pensar em técnicas, em procedimentos que constranjam as individualidades, as arbitrariedades, para que chegue a um resultado que aquela instituição deseja, ou seja, um propósito institucional. O processo serve para isso. O processo serve para limitar o que os indivíduos querem fazer, porque se fosse assim, a gente não teria nem governo, não teria nada. Se a gente confiasse na boa vontade de todo mundo, estava todo mundo ok, freestyle, não, para a sociedade, todo mundo à toa. Não é isso. A gente confia, tem boa fé, mas o processo está justamente para garantir aquelas situações de possíveis capturas, dizer, não, aqui não. E daí a gente tem que pensar isso. E a partir dessas regras a favor que eu falei, existem, obviamente, das razões a favor, de regra ou de maioria simples, ou de maioria qualificada, existem razões contra. Quais são as razões contra? Por exemplo, a razão contra uma maioria qualificada significa que, e daí é colocado, a inversão do poder decisório. Você fala, não, mas quem vai tomar a decisão é a minoria. Porque se a minoria bloqueia
você não chega àquela tomada de decisão. Se você precisa de uma maioria qualificada, você precisa convencer mais gente. Então, a minoria poderia bloquear e dizer assim, não, então não é a maioria, numa democracia, é a maioria que prevalece, não minoria. Esse é um argumento contra. O outro argumento contra a essa tomada de decisão são os custos, porque envolve tempo e esforço. Envolve ter mais tempo, porque você precisa de uma decisão mais bem, digamos assim, com uma melhor deliberação, e ter um esforço maior. Mas daí a gente pensa, poxa, mas no âmbito dos tribunais superiores, qual a função deles? Se é de criar precedentes, e quando a gente fala aqui até da área de constitucional, ainda com mais razão, por conta dessa simetria procedimental com o direito constitucional, mas isso vale para o STJ, a gente não quer decisões rápidas, a gente não quer decisões que possam ser alteradas na sessão seguinte. A gente trabalha com a premissa de tutela da estabilidade e da continuidade jurídica. A gente trabalha com a premissa que não pode ter uma alteração na próxima sessão. E daí a questão desses riscos, desses custos decisórios, eles são menores se a gente comparar com os propósitos que a gente quer. Por isso que a gente, quando pensa nas escolhas de um quórum ou outro, a gente tem que fazer esse balanço, é meio que um juízo consequencialista. Bora pensar nessa instituição, bora ver qual é que vai ser melhor. E daí aí a gente leva em consideração essas razões contra a tomada ou seja, o que seriam os custos para a escolha de um determinado quórum de julgamento. E a gente tem que levar isso em consideração. E daí aí a gente pensa assim, poxa, esse debate a gente não tem muito firme. O debate, quando a gente teve sobre quórum de julgamento, sempre esteve atrelado. Primeiro, a gente nunca discute por que decide por maioria. Decide por maioria é isso mesmo. Nunca. Por quê? Por quê? Porque é. É aquela coisa meio que óbvia, aquilo que eu falei no início. Eu me lembro até que a primeira vez que eu perguntei, e daí eu perguntei para o professor Sérgio Arearte, lá no Supremo, na Universidade Federal do Paraná, na época, que eu estava lá discutindo. Ele assim, nossa, você é retardada? Por que decide por maioria? Vai decidir por quê? Por minoria? É quase isso que a gente tem, né? Mas eu acho que tem mais coisas por trás, que é como eu falei aqui com vocês, para a gente poder debater, que não é só assim. E daí a gente não discute a regra de maioria. E quando maioria simples ou relativa, né? Só que quando a gente discute maioria qualificada, a gente sempre atrela, no âmbito do Poder Judiciário, ao quê? Lembram lá aquele quórum para modulação dos efeitos da decisão tomada no controle de constitucionalidade. Lembra lá o artigo 97 da Lei 9868, da Lei 9882 de 99, que são as leis que regulamentam o processo e julgamento das ações de controle concentrado, e daí sempre atrela, não, só quando é hipótese de modulação que a gente tem um quórum qualificado. E daí eu acho que a gente até confunde um pouco, porque assim, as razões lá é para dizer se vai ter modulação ou não. Agora, por que escolheu esse quórum, a gente tem que pensar. Tem que pensar se não vale para outros contextos decisórios. E mais que isso, e daí eu digo um argumento aqui histórico, para finalizar, a gente discutir aqui, que a ideia é jogar um bocado de dúvidas mesmo. Um argumento histórico é que interessante, né? Que daí isso também é um tipo de pesquisa bem legal para vocês fazerem, quando, enfim, aí para qualquer análise de técnicas processuais, de desenhos institucionais, de procedimentos, aí a dúvida é, poxa, por que a gente escolheu, por exemplo, que a gente tem na Constituição a regra, quando a gente fala de judiciário, de julgamento, do quórum, a gente tem a regra de maioria absoluta para a tomada de decisão. Artigo 97 da Constituição diz, para declarar inconstitucional, a gente declara inconstitucional pela maioria absoluta do plenário. Você fala, tá, por que a gente escolheu essa maioria absoluta, né? Por que chegou a essa conclusão? Por que a gente não debate isso? E daí é interessante, por isso que eu digo que é uma abordagem de pesquisa bem legal, é uma pesquisa histórica institucional, né? Vamos procurar os debates, por exemplo, no processo, porque essa regra está na Constituição, né? A gente não tem, no Código de Processo Civil, regra com relação a quórum. A gente não tem no Código de Processo Civil. Dizem, por que os tribunais vão decidir por tal regra de julgamento ou não. E daí eu fui procurar os debates lá, tá? Eu falei, gente, isso deve ter sido debatido. Em alguma constituinte da vida deve ter debatido. E daí, fazendo essa pesquisa, para ficar bem... para a gente finalizar aqui e poder debater, aí eu fui ver que, na verdade, a inserção dessa regra no nosso direito, ela se deu lá na Constituição de 34. Foi a primeira vez que a Constituição estabeleceu uma regra de julgamento, ou seja, um quórum para o Poder Judiciário. Foi na Constituição de 34.
E daí, nos debates da Constituinte, da Constituição de 34, que, na verdade, a gente vai lá para 32, quando a gente teve a comissão, a subcomissão, na verdade, do projeto Itamaraty, que eles denominaram, para pensar nesse anteprojeto da Constituinte. Da Constituinte, depois, né, a gente teve a Assembleia e a Constituição de 34. Teve uma discussão fortíssima sobre isso. Por isso que é sempre bom a gente pesquisar, ter esse argumento histórico-institucional. E na época da escolha dessa regra pela maioria absoluta, o que se discutiu muito na época? Porque se defendeu no anteprojeto, que foi formado por essa subcomissão do Itamaraty, se defendeu que as tomadas de decisões tomadas, a tomada de decisão pelo Supremo Tribunal Federal deveria se dar por meio de uma regra de maioria qualificada. Isso foi. E olha quem discutiu lá na época, Carlos Maximiliano. A gente teve o João Mangabeira discutindo, o Temístocles Cavalcante, grandes constitucionalistas do nosso direito até hoje. E daí eles discutiram muito para dizer assim: olha, não, tem que ser uma regra de maioria qualificada. E sabe qual era a preocupação? Por que eles escolheram no anteprojeto essa regra? O grande argumento era o papel, e olha que a gente está falando da década de 30. O papel do Supremo Tribunal Federal é um papel de, quando decide, promover orientação, na verdade, unidade e orientação do direito. As decisões dele, as decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, elas servem de referência para toda a sociedade, para todas as relações jurídicas e para a sociedade de uma forma geral. Então, a gente tem que evitar decisões, digamos, com diferença de um voto, de um 6-5, porque isso vai gerar muita insegurança jurídica. Isso vai gerar problemas na prática. E essa discussão veio muito atrelada do contexto norte-americano, que era o contexto da preocupação com as decisões lá, como são 9, né, na Suprema Corte, das 5-4. Ele fala, nossa, aqui, aí eles nas discussões, né, tipo, é uma bagunça esse negócio de 5-4, traz muita insegurança e mais. O legislativo também fica, digamos assim, muito chateado da vida. Por quê? Porque tem a sua legislação invalidada por uma decisão majoritária, ou seja, o que valida a razão de ser das cortes é justamente controlar a maioria do parlamento, mas, no entanto, ele também decide por maioria, e decide por uma maioria apertada, gerando insegurança jurídica. Isso foi uma discussão, e por conta disso defenderam uma regra de maioria qualificada no anteprojeto. Mas quando foi na época da discussão da Constituinte, o que se pensou? E aí, como é interessante, né, o desenvolvimento histórico e como é importante o estudo da teoria, digamos, das premissas, né, teoria do Estado, teoria do direito, para a gente pensar o processo. Porque o processo, quando a gente fala de processo com formação, a gente está lidando com a conformação do poder judiciário, ou seja, da jurisdição e poder, que é um poder. Então, está atrelado aos outros, ele dialoga. Nada é à toa. E daí, no âmbito da discussão, na própria Constituinte, o que se levantou? Falou assim, não, está errada essa premissa. O Supremo Tribunal Federal, ele só julga casos concretos. A declaração de inconstitucionalidade é incidental. O Supremo não tem, porque na época não tinha, um controle concentrado abstrato, como tem na Europa. Não tem isso, a gente não fala para o Supremo Tribunal Federal, ele não produz decisões que servem ou são vinculativas para todos. É para a resolução do caso concreto, e a declaração de inconstitucionalidade é incidental. Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal. O papel do Legislativo, que digamos, dar um efeito expansivo a essa decisão, ou seja, uma eficácia erga omnes a essa decisão de declaração de inconstitucionalidade, que tem que fazer isso o Legislativo, por conta da ideia de separação de poderes. O Judiciário, ele, ao interpretar, ele resolve caso concreto, ele declara o direito. Aí a gente vem com toda aquela ideia, né? E daí falou, para resolver esse problema, se a gente acha que vai gerar dúvidas no âmbito da sociedade, o que a gente faz? Dá para o Legislativo, por conta da ideia de separação de poderes, resolver isso. Lembrem lá do artigo 5210 da Constituição Federal, que diz o Senado que vai atribuir, ou seja, essa eficácia erga omnes das decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal do controle difuso. E daí foi a escolha dizer não. E vai ficar muito difícil para o Supremo Tribunal. Imagine botar a maioria qualificada, não vai tomar decisão nenhuma. E ele, como resolve casos concretos, isso é irrelevante.
E daí se optou pela a ideia de maioria absoluta na tomada de decisão do Supremo Tribunal Federal. E dizendo, olha, partindo da premissa da separação de poderes, da teoria do direito e do papel da jurisdição à época, isso se resolve no âmbito legislativo. O artigo 5210 surgiu para isso, para equilibrar essa resposta. E daí a gente ficou com o quórum de julgamento de maioria absoluta. E daí, finalizando, o que é interessante, aí daí eu trago para vocês. Que a gente deve pensar, e agora, assim, a gente teve 5 anos agora aqui de comemoração de vigência do Código de Processo Civil, e a gente tem agora, no âmbito de discussão do processo constitucional, a gente tem uma comissão que foi formada, para pensar numa lei orgânica do processo constitucional que vai envolver justamente o papel dos tribunais superiores, porque tudo que for atrelado à formação de precedentes, ao controle difuso, ao recurso extraordinário, vai ser regulamentado nessa lei, e a relação, inclusive, do STF com o STJ vai estar nessa lei orgânica do processo constitucional. Isso vai ser... vai ter um diálogo forte aí, senão, enfim, alguma sobreposição com essa legislação. Então, é o momento da gente pensar e discutir. Acho que, na verdade, é sempre que é o papel nosso, né, da academia, de quando a gente está aqui, de estudar e pensar por que determinados procedimentos, determinadas técnicas processuais são escolhidas e pensar em novos desenhos institucionais para a gente aprimorar as nossas instituições, aqui especificamente o Poder Judiciário, e promover esse aprimoramento, esse pensar a partir de novas perguntas. Porque, às vezes a gente a gente tem que mudar a pergunta para, de repente, ter respostas mais favoráveis e que dê uma resposta mais coerente para o nosso sistema como um todo, principalmente aqui dos tribunais superiores, que são tribunais comprometidos, cujo propósito é a formação de precedentes judiciais, que vai além disso até, mas tem um compromisso justamente com a promoção da unidade do direito, a promoção de uma estabilidade decisória e continuidade jurídica. Se é assim, acho que a gente tem que repensar, no mínimo colocar em xeque, colocar em discussão essa pergunta do quórum, nem que seja para dizer, não, tudo bem, isso aqui é uma balela, bora deixar lá a maioria, mas pelo menos discutir, porque até então acho que a gente discute muito pouco. E daí, com isso, finalizo, espero ter deixado dúvidas aí com vocês, enfim, e fico aqui à disposição para a gente poder ter um bate-papo e de outros pontos também, que eu trouxe um ponto mais específico, mas eu falei, gente, eu preciso trazer uma coisa assim, legal, diferente, para todo mundo gostar, pelo menos, e ser chamada para as próximas, que eu quero voltar aqui para poder conhecer vocês pessoalmente. Então, agradeço muito aqui o convite, essa oportunidade de estar aqui com vocês, e fico aqui à disposição. Muito obrigado, Paula. Nossa, por deixar dúvidas, meu Deus do céu, já são muitas as inquietações aqui. Agradeço pela tua disponibilidade de estar conosco aqui hoje e pergunto aos professores que estão aqui na sala se eles têm alguma pergunta, alguma consideração a fazer. Olha, que eu tô tão encantada com a tua fala que eu não tenho nem... Acho que eu não consigo nem imaginar a pergunta. Porque realmente, para nós, ali no dia a dia, sempre está a ideia da maioria, e a gente realmente não para questionar. Parabéns, eu vou ficar aqui no meu cantinho aqui pensando e achei sensacional a tua visão, a tua inquietação, né? E é um assunto realmente fantástico para ser pensado, para ser pesquisado. Mas eu tô tão assim que acho que nem pergunta eu consigo. Vamos lá, viu? Parabéns e obrigada, viu? Ela fala. Sensacional. Nossa, o que a professora Paula falou é o que eu estava sentindo e até fiz um comentáriozinho aqui, passando o bilhetinho, sabe? Com a professora Luana, eu falei, meu Deus, o que perguntar, porque, assim, tá tudo borbulhando na cabeça. Sabe quando a gente acha, assim, quer procurar um tema de pesquisa e daí começa a vir aquela avalanche e está bem assim. Veja, e eu tenho muito tempo de profissão, né? Mais que todos, acho que aqui
Acho que eu, o professor Flávio, talvez, que tenhamos mais, os outros são bem mais jovens. E assim, determinados pontos que você tocou, eu fiquei me perguntando por que eu nunca pensei nisso, né? Que parece tão óbvio, certas, quando você, né? Até quando você fala ali das regras, né? Desse protocolo de regras, meu Deus, você recebe aquilo pronto e não se questiona o porquê, né? E a gente, assim, o tamanho da nossa ignorância, que você não tem nem perguntas para fazer, porque você não conhece, né? Como o processo é lindo e como todas essas regras são maravilhosas, né? E ainda mais no momento como nós temos, né, hoje, que todos são juristas, né, nas redes sociais, e temos decisões que são também decisões que deram, né, um retorno popular, digamos, pesado, né, para determinadas visões nesses últimos dias, e daí você lê, né, lê coisas e ouve coisas que até colegas nossos advogados falam, e vai, até por nós sermos processualistas, nós sempre ficamos, né, numa outra posição, e daí você traz tudo isso, né? E falando desse capital imaterial, da reputação, é muito interessante, né? É filosófico mesmo, né? A gente tem como a gente precisa aprender e saber mais e aprender mais, né? De tudo na vida. E agora você mostrou que dos tribunais superiores nós todos não sabemos nada. Vamos ter que, né, nos aprimorarem muito para passar aí para os nossos alunos, né? Quero agradecer muito mesmo, né, pela tua fala, e um prazer enorme te conhecer, né, e eu acho que, pelo que nós já passamos de bilhetinhos aqui, foi unânime mesmo, sabe? Unânime, nós todos estamos de boca abertos. Obrigada. Acho que é a professora Adriana que tinha levantado a mão. Isso. Oi, professora. Professora Paula, agradeço pela sua explanação. Eu tenho duas considerações, assim, não são perguntas e também não quero colocá-la em nenhuma situação constrangedora, dada a sua atividade atual. Então, assim, eu estudei um pouco do assunto, né, então são considerações que eu gostaria de ver a sua opinião. Então, conforme a professora colocou, nos Estados Unidos a gente sabe que existe uma postura diferente, né, da forma de publicar as decisões da Suprema Corte. E já se considerou, já se estudou aqui, claro que a gente tem os óbices legais, né? Mas eu gostaria de saber a sua opinião a respeito dessa posição de não divulgar as decisões, os votos dos ministros, para que tenha uma decisão da corte e não a decisão dos ministros, no sentido de que isso poderia trazer uma segurança jurídica. Ou, por outro lado, também já se discutiu, né, e há uma crítica grande, na publicidade que se dá nas sessões de votação dos tribunais superiores, entendendo que se houvesse um holofote, vamos dizer assim, né, talvez essas decisões fossem mais técnicas, ou, vou usar uma expressão aqui talvez não seja adequada, mas menos políticas. Essa é uma primeira consideração que eu gostaria de ouvir a sua opinião. E o segundo ponto, eu gostaria de saber sobre a sua opinião a respeito das teorias dialógicas, no sentido de que essa ideia de retornar, né, fazer o diálogo com o poder legislativo, eu estudei um pouco das teorias dialógicas, até para a minha tese de doutorado, se a doutora acha possível isso dentro do nosso sistema, né, porque eu estudei no direito americano, né, a teoria dialógica no direito americano, mas aqui, tendo em vista o nosso poder legislativo, será que isso seria possível? Já agradeço desde já. Obrigada. Então, primeiro, gente, muito, muito, muito obrigada por todas as falas, como diz os bilhetinhos virtuais, que agora a gente não tem papel, eu estou aqui com os post-its, eu falei, gente, saudade de ficar passando as coisas, que tudo virtual agora, né, nesses tempos pandêmicos. Mas, e a ideia, acho que é justamente essa, porque a gente, é muito recente que eu fui prestar atenção também nesse problema, mas assim, como o direito é rico, é bom de pesquisa, porque é isso. Porque também a gente
A verdade, seja, a gente não dá conta, a gente não tem tempo para poder parar, pensar em várias coisas que estão aí para serem descobertas, né, na verdade. O bom da pesquisa é isso, a gente tem aí um mundo a ser descoberto, às vezes a gente não tem o tempo que a gente queria para poder se dedicar, mas o interessante que eu acho que a gente tem que justamente buscar cada vez mais pegar esses pontos que estão aí, para a gente poder refletir e trazer novas perguntas, até com coisas que a gente já tem, porque assim, quando a gente já tem uma coisa muito pacificada, a gente, não, isso aqui está pacificado, não tem discussão, a gente pensa em outros problemas, porque também são todos os problemas que a gente tem, né, que vamos combinar. Para escolher um campo também é difícil, não é uma tarefa muito fácil, a gente tem muita coisa a pensar e ajustar no nosso sistema. E a gente vê isso até com os efeitos da vigência, por exemplo, do Código de Processo Civil em 5 anos. Então, eu acho que é bem legal a gente ter essa abordagem, mas é isso, são pontos, porque a gente tem que repensar, mas tem vários outros aí que a gente tem que colocar em pauta e que a gente não vê, né? E vê muito também, às vezes, ali por parte da nossa atuação, às vezes profissional, o que a gente está mais próximo, às vezes vê, nossa, acho que isso aqui é um problema. Mas fico muito, muito feliz por ter suscitado dúvidas, que eu acho que isso é importante para a ciência, né? A gente discutir argumentos e voltar a confirmar ou não. E com relação às perguntas da professora Adriana, excelentes, que eu acho que são pontos que estão na nossa pauta também. Justamente, são os outros pontos, né, que a gente tem que está na pauta. O primeiro, começar, como eu disse, pela última das teorias dialógicas, que eu adoro muito também esse campo de pesquisa, porque assim, é a nossa relação, quando a gente pensa, inclusive, do Poder Judiciário, que é essa relação, porque assim, a relação entre os poderes, ela não é estática, ela é dinâmica. A gente não pode pensar num ideal de separação de poderes como a gente tinha antes, que não estava atrelado a funções e era uma coisa muito estática. Não, uma coisa dinâmica. Ainda mais hoje em sociedades como a nossa, que tem uma complexidade muito maior nos problemas que envolvem e nessa reconfiguração da atividade jurisdicional, porque não tem como. Se a gente tem uma reconfiguração do papel da jurisdição é porque mudou muito ali as características dos nossos problemas sociais, os nossos problemas, portanto, também jurídicos e a relação entre os poderes. E as teorias dialógicas, eu acho que é uma resposta extremamente... oferece para a gente, né, um arsenal assim, para a gente poder construir respostas procedimentais que são necessárias para o crescimento e amadurecimento da nossa cultura democrática constitucional. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, e aqui falando do Supremo, mas o mesmo vale para o STJ, porque o STJ, ao formar precedentes, ele cria precedentes a partir da interpretação das normas federais infraconstitucionais. Então, ele vai dialogar com aquela legislatura ordinária que a gente comentou. O STF, ao criar os precedentes, ele atribui sentido a partir da interpretação das normas constitucionais. Mas, ao assim fazer, e que aí a gente já mudou muito, e a gente vê isso até da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que há muito tempo atrás, o Supremo tinha uma noção de que ele daria a última palavra com relação à interpretação constitucional. Ele é o último intérprete da interpretação constitucional. Não, ele não é o último intérprete da interpretação constitucional. Ao, digamos, a resolver um determinado problema e criar o precedente a partir daquela interpretação. Ele dá a última palavra do ponto de vista processual, naquele caso, e que vai conformar o precedente. Mas, ao dar essa palavra, ele promove automaticamente um diálogo com a sociedade e, mais ainda, com o legislativo. E o legislativo ele pode responder, sim, por uma questão até de amadurecimento democrático, à resposta da jurisdição constitucional. Por exemplo, que a gente tem, desse instrumento de diálogo, é a questão das emendas constitucionais. Você tem a resposta do STF, por exemplo, sobre determinada questão. Se o legislativo, inclusive por uma questão de que foi incentivado pela pressão popular, pela pressão social, entender que aquela resposta não é conforme a Constituição, ele também é um ator, ele é um intérprete da Constituição. Todos nós somos, na verdade. E daí ele vai dar uma resposta a partir de uma emenda. Por quê? Porque ele muda o parâmetro normativo, ele muda aquele parâmetro da Constituição. Dizer, não, aqui não. E daí ele instaura um diálogo também, dá uma resposta. E isso, por exemplo, um caso fácil e clássico, a questão da vaquejada.
que a gente sabe que a vaquejada é uma prática cultural muito forte no Nordeste, e eu digo isso porque eu sou do Nordeste, eu sou baiana. É muito forte essa prática, tanto do ponto de vista cultural quanto do ponto de vista econômico. E daí teve eu não vou me lembrar agora o ano, se foi 2016 ou 2017, o Supremo Tribunal Federal analisou a questão da lei do Estado do Ceará, que regulamentava a prática da vaquejada, e entendeu ser inconstitucional. Ele fez a ponderação entre os valores culturais, a proteção, né, o direito à cultura, as questões econômicas, e entendeu que, na verdade, prevalecia ali, naquela concorrência dos direitos fundamentais, prevalecia a proteção dos direitos dos animais que não deveriam ser submetidos a tratamentos cruéis e degradantes que envolvem essa prática. O Supremo declarou inconstitucional, portanto, a prática. O que aconteceu? Em 8 meses, foi assim, recorde. 8 meses, o Legislativo fez uma emenda, botou um parágrafozinho a mais lá no artigo 225 da Constituição, dizendo, não, isso aqui é constitucional sim, porque, na verdade, a gente tem como proteger o animal dessa prática. Na prática da vaquejada, de forma a não submetê-lo a um tratamento cruel por conta de uma diversão. E daí como é interessante, né, que esse diálogo também ele tem uma tensão, né? Houve essa emenda constitucional e logo depois houve o quê? Uma ADI contra essa emenda, para dizer que a emenda é inconstitucional. Isso não foi decidido ainda pelo Supremo Tribunal Federal. Claro que nessa relação entre os poderes alguém vai ceder em algum momento, porque a gente... É saudável para a nossa democracia isso, porque daí você tinha um argumento legislativo, que às vezes é aquilo que a gente falou, o processo legislativo ele é um processo rápido, formulação política. Aí vem uma corte constitucional e diz, não, isso aqui é inconstitucional, e dá as razões para isso. Aí vem o legislativo e fala, não, vou melhorar minha deliberação, vou debater melhor, fazer uma regra melhor. Fez lá com a emenda. Isso é bom para a gente, na verdade. Isso é muito bom em termos de diálogo constitucional. Dessas teorias do diálogo, e isso acontece com o STJ também, porque ao decidir sobre uma determinada interpretação da lei federal infraconstitucional, o legislativo ele pode superar esse precedente por meio da alteração da regra. Dizer assim, STJ, você tem disso, deixa eu formular aqui uma nova regra, uma nova lei. E daí isso vai ensejar, porque quando você altera o parâmetro, você inclusive perde ali, você vai ensejar uma rediscussão também no âmbito do STJ. E eu acho que isso não é um enfrentamento. Não, isso a gente tem que pensar sempre a partir da premissa que diz que isso é bom. Claro que daí a gente tem que ver como que vão, essas tensões podem, até o limite disso. Mas eu acho que é importantíssimo para a gente. E um outro ponto que você também mencionou, que é extremamente importante, que é essa questão que está cada vez mais em discussão dos últimos, 7 anos aqui no Brasil, que é a ideia da gente pensar no processo decisório interno das cortes superiores. Isso está muito mais focado no STF, porque ele está muito mais na vitrine. Mas a gente tem que botar isso para o STJ. A gente tem que começar a pesquisar tudo que a gente está falando para o STF, para o STJ. Porque o STF está muito mais em evidência. E daí acaba que a gente esquece um pouco do STJ, mas isso é válido para lá. E daí um desses pontos do processo decisório interno é aquela ideia de como deve ser a tomada de decisão colegiada, se tem que ser uma tomada, por exemplo, no modelo comparado a gente fala, né? Uma forma de votação agregativa, que a gente tem a junção dos votos individuais e soma um resultado. E daí, na apresentação do voto, ou seja, do acórdão, a gente tem o voto individual de cada um dos ministros que está ali. E daí, por exemplo, isso é um modelo que vem muito do common law britânico até, que foi para os Estados Unidos, né? E depois o Estado mudou um pouco essa conformação. Tem as suas razões, como tudo, né? Tem as suas razões a favor e contra. Isso é bom porque você promove uma responsabilidade pessoal dos jogadores, você vê o que cada um decide, você consegue ter uma accountability, que eles chamam, né? Muito melhor. Aí outros vão dizer assim, não, isso é ruim, porque na verdade isso pode trazer, o efeito é muito ruim porque isso pode pessoalizar muito a questão. E daí, como a gente trabalha com cursos superiores, eles têm que se preocupar muito com a construção institucional, com sua voz institucional e sair da pessoalidade. Porque é aquilo, né, que a gente tem lá desde a discussão do federalismo, dos federalistas. Os tribunais superiores não têm nem dinheiro nem arma. Eles trabalham com aquilo que é a ideia de capital material. É sua reputação. Todo mundo... Porque alguém perde, alguém ganha na sociedade com as decisões e você aceita. Mas você aceita pela legitimidade do procedimento. Então você tem que confiar no procedimento. E daí a ideia, não, um procedimento que você não tem a veiculação dos votos individuais, e sim a decisão
da corte, sem saber quem participou, é melhor. Traz uma legitimidade, uma autoridade maior. E isso é o modelo, por exemplo, das cortes constitucionais europeias, que trabalham com isso. Eu acho que, assim, que a gente tem que ir um sistema híbrido, muito semelhante do que tem até na Suprema Corte americana, que é a ideia de que a gente tem que formar uma opinião majoritária, e daí aquilo deve ser uma decisão coesa, com a possibilidade de veiculação dos votos divergentes ou concorrentes, porque eu acho que isso é bom, porque como direito ele é baseado numa pluralidade, você vai ter divergência. Eu acho que é importante ter essa divergência. E eu acho que seria o modelo mais adequado, porque tem países que nem, por exemplo, a Itália, ele não permite a publicação de votos divergentes. Isso daí eu já acho assim, não, por mais que eles queiram, eles escolhem esse modelo para justamente reforçar a autoridade da corte e não ter discussão, e assim, é muito da ideia, a gente não é o microparlamento, a gente é uma instituição que fala por razão pública aqui, toma, para vocês, sociedade. Mas eu acho que a veiculação de votos individuais é importante. E um outro ponto, essa questão do televisionamento, que nesse ponto eu confesso que eu não tenho uma resposta ainda fechada. Porque assim, eu acho muito bom o televisionamento, por um lado, porque você consegue realmente ver como foi o debate ali, a deliberação, e você aprende muito até, é um espaço de fomento de cultura constitucional, né? Por mais que tenha uns brigas, briga tem todo colegiado. Imagine todos vocês, reunião de departamento, toda semana todo mundo se encontra. Claro que vai ter um dia, vai ter uma briga, isso é natural. Mas, obviamente, quando a gente fala também dos espaços institucionais, a gente tem que preservar algumas outras coisas, ter algumas preocupações. Mas eu acho muito importante o televisionamento. Por outro lado, como tem uma exposição grande, os votos são longos, porque quer aparecer, e daí, se não tivesse isso, seria melhor. Tudo bem, também acho que é legal. Também. A galera também é legal isso. Mas eu ainda fico com o televisionamento. Porque, imagina as decisões que o Supremo Tribunal Federal toma. E por isso que eu digo, para o STJ a gente não presta muita atenção, porque ninguém está lá assistindo. Porque se fosse assistir... E olha que o STJ decide coisas, em termos de quantidade, muito mais importantes para o país. Mas tudo bem. Imagine se o Supremo Tribunal Federal, que responde os problemas constitucionais que envolvem muito problema de efeitos, né, políticos, que resolve sobre o processo legislativo, sobre competência, questões que são altamente controversas do ponto de vista de direitos fundamentais, se isso fosse decidido e por secreto. Todo mundo ia dizer tudo. Eu acho que a gente não está preparado. Se fosse secreto, imagine as teorias que ia dizer, não, ali deve ter acontecido alguma coisa. Eu acho que seria muito ruim. No final das contas, a gente não está preparado para ser uma decisão, se fosse por câmara secreta. Eu tenho esse sentimento. Por mais que seja ruim no sentido de tem efeitos negativos do televisionamento, mas eu acho que os efeitos positivos eu ainda se sobrepõem para isso. Mas é um ponto que eu realmente ainda tenho um conflito. Obrigada, professora. Eu também penso muito sobre isso. Precisamos pensar mais juntos, né? Sim, Obrigadão. Que legal que trabalhou sobre isso. Depois eu quero ver de diálogos com as teorias dialógicas, que eu acho isso sensacional, esse tema também. Legal. Obrigada. Me manda sim. Obrigada. Mais alguma pergunta aqui na nossa sala secreta? Paula, na verdade, assim... Eu anotei várias coisas aqui e eu tenho muitas inquietações sobre isso. A primeira, na verdade, diz respeito a se, de fato, pela previsão constitucional, STJ e STF são cortes de precedentes. Eu ainda tenho, assim, eu sou amarrado naquela ideia do julgamento do caso, e eu acho muito importante o julgamento do caso, e nessas sistemáticas de julgamento que a gente tem percebido, e quando eu falo isso, eu sempre uso o exemplo do STJ no julgamento do rol do artigo 1015, se o agravo de instrumento, se é um rol taxativo ou não é. Porque se a gente for analisar o acórdão, né, todo o acórdão ele é construído num formato de tese, e o caso concreto é resolvido em 2 parágrafos ao final para dizer, olha, esta tese que eu criei aqui não se aplica para o caso que eu estou julgando. E isso me parece um risco muito grande quando as cortes se comportam dessa forma, de primeiro formular a tese e depois resolver o caso concreto, porque me parece que
um precedente deveria fazer o sentido contrário, né? Sendo um precedente verdadeiro, ele resolve o caso, e daí do caso resolvido, eu retiro a ratio que vai servir como um paradigma para outros casos semelhantes. E me parece que no Brasil a gente tem invertido essa lógica da construção própria da decisão que a gente chama de precedente, e isso tudo é potencializado ainda pela dificuldade de encontrar os fundamentos determinantes em decisões colegiadas. Inclusive, já pegando o gancho aqui disso, no dia 8 de abril, a gente vai ter uma conversa com o professor Gilberto Andreassa, que defendeu no final do ano a tese dele de doutorado na PUC aqui do Paraná, a respeito disso, julgamento colegiado e fundamentos da decisão, como encontrar os fundamentos determinantes. E você já deu a deixa, assim, você já fez a abertura para esse debate com ele. E eu queria saber, assim, o que você pensa disso e se você enxerga alguma saída para esse sistema de construção de decisão como decisão paradigmática. Bom, René, não, esse ponto que você trouxe a pergunta, é uma inquietação e observação, compartilho. Porque, assim, eu concordo e acho, de verdade, para a construção do nosso Estado de Direito, que compete mesmo a STF e a STJ serem cortes de precedentes. O problema, e daí a gente teriam razões normativas, constitucionais para isso, o problema é como a gente faz isso. Que daí, aí eu compartilho com você. Porque assim, ó, a gente aplica errado, porque ao invés de a gente pensar em como desenvolver um processo de construção de precedente judicial, da ratio decidente, que é feito a partir do caso concreto. O precedente, ele não é você não constrói uma tese tão mais generalizável possível para abarcar mais casos possíveis e com isso evitar que cheguem mais casos. Não. Isso aí é consequência de um sistema sólido de precedentes. A ideia é do caso concreto, a partir daquelas circunstâncias fáticas, do que foi debatido aquilo, depois de resolvido eu vou extrair a razão de decidir e daí vou replicar para os outros casos. Na verdade é uma lógica inversa. A gente adota porque a gente fica muito preocupado e daí eu acho que talvez é uma mistura que a gente fez por conta dessa tentativa de resolver o problema de uma grande litigiosidade que a gente tem no país, que é uma grande litigiosidade, e como é uma litigiosidade marcada por essa identidade, por uma repetição repetitiva, o que os tribunais pensam? Não, então bora fazer uma tese aqui que vai aplicar para todos os casos e a gente vai resolver, porque daí eu quero resolver esse problema, mais do que pensar na construção do precedente e resolver, porque o precedente está ali para resolver um problema de racionalidade da decisão, né? Eu quero trazer uma correção formal para a decisão, dizer, olha, a interpretação que é dada, a possibilidade de interpretar do judiciário, ele deve interpretar de uma forma racional, imparcial. Eu só vou garantir, me assegurar de que foi imparcial e racional se eu souber que ele vai tomar aquela mesma decisão no caso semelhante. A ideia é essa, a gênese aí. E como consequência, eu vou ter uma diminuição, é uma consequência. Só que eu acho que a gente não encara assim por conta de um problema que a gente tem, que a gente sempre tentou resolver, e ainda não conseguiu, porque talvez esteja, na verdade as causas estão em outros lugares, é aquela coisa, né? E daí a gente tenta resolver por onde não é um lugar ideal, porque, por exemplo, a gente tinha que pensar, nossas agências reguladoras tinham que funcionar de forma, por exemplo, um assunto que eu acho sensacional, eu estudo pouquíssimo, não sei quase nada, mas que eu acho super relevante, estudar as agências reguladoras e resolução de conflitos, que a maioria dos conflitos que a gente tem no Poder Judiciário é por conta de uma prestação de serviço inadequada, e são esses litígios repetitivos de massa. Se as agências reguladoras funcionassem, a gente ia ter uma diminuição aí muito boa desses casos que chegam ao Poder Judiciário. Então, a gente tem que atentar para outros lados. Mas não é ainda o nosso caso. E a forma como a gente realmente conformou o sistema de precedentes é muito baseado nessa litigiosidade repetitiva e para atacar isso. Então, dá um pouco de errado, dá um erro aí. Por conta disso que você mencionou, e eu concordo. Porque daí, no final, que vai resolver o caso concreto, na verdade, não está nem preocupado. Tudo bem que o caso concreto é um motivo para se discutir aquela questão. Mas eu vou resolver o caso e dali que eu vou ter o sistema de precedentes. E um outro problema, e aí isso é verdade. Quando a gente vai olhar o modelo, a forma de deliberação das cortes superiores,
E mais que isso, né? Metodologia decisória do julgamento colegiado, que é um assunto que até então a gente não discutia. Por quê? Porque para a gente, da área de processo, sempre foi muito importante, quando a gente trata de decisão, era importante a questão da fundamentação, mas a gente meio que deixava a questão, que também é uma coisa recente no nosso estudo, principalmente do direito processual civil, pensar em como trazer racionalidade para a fundamentação, que não é só um livre convencimento motivado. Você tem que ter realmente meios de você controlar aquilo. É um convencimento motivado, né? Uma persuasão racional. A gente tem que ter critérios. Muito menos a gente pensava isso para o âmbito colegiado. Por quê? Porque o que interessava para a gente no tribunal é a parte dispositiva da decisão. A gente queria ali, faz coisa julgada, e daí a gente tem todos aqueles nossos problemas com coisa julgada. E daí é a parte do título executivo. Então, era aquilo que interessava. Como era feita essa fundamentação, não era um não problema, por muito tempo para a gente. A gente tem artigos esparsos e escassos que tratavam disso, do professor Barbosa Moreira, que falava sobre, por conta da experiência dele no tribunal, como desembargador, que falava dos efeitos, eu não me lembro se são efeitos, vai falar dos efeitos extrajurídicos que influenciam no julgamento colegiado, que ele falava da dispersão de fundamentação nas decisões colegiadas. Por quê? Porque a gente não tinha um debate da fundamentação para se chegar àquele resultado, a gente somava. E daí, às vezes, só que o resultado é um reflexo, é um resultado, na verdade, falso. Porque se a gente debatesse pela fundamentação, pelos argumentos que são dados por cada um dos juízes que compõem aquele órgão colegiado, a gente poderia ter um outro resultado, se fosse contado assim. E daí isso é um problema, que justamente foi a tese também do professor Gilberto, que vai tratar com vocês, e eu acho que vai ser uma discussão riquíssima, sensacional, que é um assunto que está realmente na pauta e na ordem do dia. E eu acho que o melhor, assim, de uma forma rápida, que um modelo que seria mais coerente para a gente seria um modelo em que a gente, no colegiado, decidisse não caso por caso, ou seja, o caso inteiro, mas questão por questão. Ou seja, no relatório ia ter que dizer, tá, quais são as questões aqui que envolvem esse processo? Essas questões, quais são os argumentos, a partir de onde que a gente vai decidir. E debater e ter uma votação, uma deliberação e a votação a partir dessas questões. Porque daí a gente encontraria uma maioria na fundamentação. E aí é onde a gente tem a ratio decidendi, ou seja, o precedente é formado, não é na parte dispositiva. E daí a gente também formula errado. E isso é ruim para a construção do nosso sistema de precedentes. Mas, por outro lado, a gente é muito jovem ainda no nosso sistema de precedente, muito. E nessa parte de decisões colegiadas, mais ainda, a gente é, assim, prematuro. Porque é aquilo até muito, 2012 ali, tipo, isso não era debatido. Isso era um não problema. E agora a gente já tem vários trabalhos cada vez mais debatendo isso, de modo que isso também, isso chega no tribunal, os tribunais se preocupam, mas ainda, obviamente, você tem gerações diferentes que estão acostumadas com formas de decidir diferentes. Então, acho que, como é um projeto também de médio prazo, a gente tem um caminho muito bom, que eu acho que a gente vai resolver isso de uma forma muito saudável, no sentido de trazer coerência para o nosso sistema e ter uma metodologia de decisão colegiada muito melhor. Mas eu acho que o melhor seria questão por questão. Tem um livro muito legal que é do professor Marinoni, que é Julgamento nas Cortes Supremas, que ele aborda esse tema, que é muito bom. Ali, a perspectiva que ele traz é um livro fininho, esse julgamento nas Cortes Supremas, que eu acho que é sensacional também. E daí com a tese também do Gilberto, estou até esperando o meu livro do Gilberto, que eu não li ainda, por isso que eu nem menciono quais foram os argumentos, mas aí depois eu até quero saber como é que foi esse debate. Legal. Lançou ontem, inclusive, o livro dele. Pois a gente vai fazer semana que vem já... logo depois do lançamento aí, tese quentinha. Sim, bom, sensacional. Paula, eu queria mais uma vez agradecer você pela tua disponibilidade. O pessoal aqui no grupo do WhatsApp dos professores está empolvorosa, de verdade mesmo. Isso não é só porque nós estamos diante de você e nem diante das câmeras, é porque, de verdade, você hoje aqui descortinou uma série de temas e inquietações para nós. Isso é muito bacana, eu acho que esse é o nosso papel aqui, de aprender e sempre estar assim empolgado com temas novos e novas inquietações. Então, eu te agradeço porque você teve aí que abdicar do seu tempo para estar conosco hoje, dizer que para nós é uma honra e eu espero sinceramente que essa pandemia acabe logo, para que você possa vir
para Ponta Grossa, para o IPG e falar presencialmente com a gente, com o auditório cheio. Muito obrigado mesmo. Obrigada, imagine, eu que agradeço muito esse convite, foi uma honra e uma grande alegria estar aqui com vocês. E nosso papel, né, de professores, somos eternos estudantes, a gente está sempre nesse processo de aprendizagem e reaprendizagem, que a gente vai dando como certo algumas coisas e volta, e os alunos que empolgam a gente também, porque traz assim, as perguntas. Adorei aqui a discussão, adorei conhecer aqui todo o corpo docente do Departamento de Direito Processual Civil, professora Paola, professora Adriana, professora Maria Cristina, professora Luana, professor Flávio, que está aqui. A gente vai ver, inclusive, promover, né, esse intercâmbio com projetos de mulheres no processo. Eu acho que tem muita coisa aí que dá para fazer legal juntos. E ao professor René, muito obrigada pelo convite. Espero realmente pessoalmente conhecer vocês e a gente travar vários outros debates, enfim, de outras questões que eu acho que o problema é que não falta, né, para a gente pensar e discutir. Verdade. O Brasil é caprichoso nisso. É um poço de problemas. Mas que bom. Mais uma vez eu agradeço, então, agradeço a todos os professores aqui pela participação. Imensamente eu agradeço a parceria do Centro Acadêmico, aqui na pessoa do Alex, pela gentileza de nos apoiar nesse evento, e aos nossos alunos que estão nos vendo pelo YouTube. Encerramos aqui, fica o convite para o dia 8 de abril, às 17 horas, um debate com o professor Gilberto Andreassa e o grupo de pesquisa Observatório Processual do STJ. Bom dia a todos e até a próxima.